deslizamento de retorno de máquina de escrever. Provavelmente não há pensador mais influente no estudo de OVNIs do que o astrônomo e cientista da computação francês, Jacques Vallée. A partir do final da década de 1960, Vallée chamou a atenção dos ufólogos para as qualidades simbólicas ou metalógicas dos relatos de OVNIs e argumentou que havia uma continuidade de experiência de avistamentos anômalos e encontros com entidades no folclore e na mitologia históricos. Por ser pioneiro nas primeiras alternativas à explicação extraterrestre para os OVNIs, Vallée ganhou a reputação de avô da nova ufologia e forçou ufólogos e anomalistas de todas as convicções a revisitar antigas suposições sobre os OVNIs e o que eles estão fazendo aqui. Pressões fortes de tecla da máquina de escrever. Sinos leves, deslizamento de retorno da máquina de escrever. Vallée teve um contato precoce com o fenômeno OVNI em 1955, durante uma onda de avistamentos na França que começou no ano anterior. Vallée, então com 16 anos, e sua mãe viram um disco com uma meia cúpula no topo, pairando a meio quilômetro de sua casa em Pontoise. A mãe de Vallée disse que o OVNI acabou voando para longe, deixando algumas nuvens de substância branca para trás. Mas Vallée não se lembrava de tê-lo visto partir. Alguns anos depois, em 1958, enquanto cursava a graduação em matemática, Vallée enviou uma carta ao renomado ufólogo francês, Alain Michel, dando início a uma correspondência e parceria que duraria a vida toda. Vallée concluiu o equivalente a um mestrado em astrofísica em 1961. Enquanto trabalhava na equipe do Serviço de Satélites Artificiais do Observatório de Paris no final daquele ano, Vallée descobriu que sua equipe havia rastreado o movimento de um objeto brilhante e desconhecido, orbitando a Terra em movimento retrógrado. No entanto, quando o superior da equipe chegou para ver as evidências, ele imediatamente destruiu a fita do telex. Naturalmente, essa experiência convenceu Vallée de que astrônomos e outros cientistas nem sempre eram tão honestos sobre os dados coletados sobre OVNIs. Logo depois, em 1962, Vallée mudou-se para Evanston, Illinois, para iniciar um doutorado em ciência da computação na Universidade Northwestern. Lá, ele conheceu o Dr. Joseph Allen, consultor científico do projeto Blue Book, o grupo de investigação de OVNIs da Força Aérea dos Estados Unidos, juntamente com uma rede informal de cientistas e cientistas sociais. Hynek e Vallée compartilharam sua pesquisa sobre OVNIs e discutiram possíveis explicações para os dados. Esse grupo, que incluía o hipnoterapeuta americano Leo Sprinkle e o astrofísico francês Claude Puet, se autodenominava Colégio Invisível, em homenagem a uma rede de filósofos naturais do século XVII. Vallée publicou 2 livros sobre OVNIs nesse período, Anatomia de um Fenômeno, em 1965, e Um Desafio à Ciência, em 1966, ambos defendendo a popular hipótese extraterrestre para OVNIs, ou HET. Esses livros trouxeram um nível de rigor científico à ufologia em uma época em que ela era dominada pelo estilo sensacionalista e popular de Donald Kaye e Frank Edwards, e deram ao ainda jovem Vallée a reputação de uma das principais autoridades no fenômeno OVNI. No outono de 1966, Vallée e Hynek foram convidados a atuar como consultores no recém-criado estudo científico de objetos voadores não identificados na Universidade do Colorado, em Boulder. Ambos queriam se juntar à equipe do estudo, mas foram impedidos por sua defesa pública da pesquisa sobre OVNIs. Eles foram, portanto, impotentes para impedir que os líderes do projeto, Edward Condon e Robert Lowe, restringissem o estudo de forma a desconsiderar completamente a maior parte dos casos do Blue Book. O relatório final, comumente chamado de Relatório Condon, foi publicado em 1968 e desencorajou pesquisas futuras sobre OVNIs, concluindo que tal pesquisa não seria benéfica para a ciência ou para a defesa nacional. Depois que o relatório recebeu elogios quase unânimes de cientistas renomados e figuras da mídia, Vallée retornou à França indignado e se afastou temporariamente da comunidade científica. Pressionamentos fortes de teclas de máquina de escrever. Sinos leves, slide de retorno de máquina de escrever. Após anos conversando com testemunhas de OVNIs e muitas discussões com o Colégio Invisível de Cientistas de OVNIs, Vallée começou a sentir que a hipótese extraterrestre, ou a ideia de que os OVNIs eram operados por seres extraterrestres, era muito simplista para explicar a grande variedade de relatos de OVNIs e as experiências incríveis das testemunhas. Em particular, Vallée ficou intrigado com o fato de que muitos avistamentos de OVNIs coincidiam com
outros fenômenos paranormais, como experiências de aparições e atividades poltergeists. Ele também ficou intrigado pelo fato de que muitos casos envolviam cenários altamente implausíveis, com elementos específicos que dificilmente poderiam ser esperados de viajantes interestelares inteligentes com tecnologias superiores. Por exemplo, em uma entrevista em 1975, Valley comentou sobre o grande número de casos em que testemunhas encontraram OVNIs no meio da estrada, aparentemente em reparos por sua tripulação alienígena, ou com a tripulação por perto, ocupada com outra coisa. Ele ressaltou que não fazia sentido que seres inteligentes pousassem no meio de uma estrada quando poderiam facilmente ter pousado fora de vista e se perguntou se essas cenas foram inventadas apenas para apresentar certas imagens às suas testemunhas. Inspirado pelo ensaio seminal de Carl Jung de 1958, sobre OVNIs como mito moderno, Valley se perguntou se os encontros com OVNIs e entidades poderiam ser representações de coisas além de suas formas físicas e poderiam comunicar coisas em um nível abstrato e simbólico, em vez de um nível estritamente literal. Ele pesquisou registros históricos em busca de histórias de maravilhas aéreas e seres sobrenaturais e encontrou uma série de temas comuns em relatos modernos de OVNIs. Em seu próximo livro, Passaporte para Magonia, de 1969, Valley apresentou uma seleção de avistamentos históricos de maravilhas aéreas e encontros com entidades, e os comparou a relatos modernos de OVNIs, propondo que o fenômeno OVNI começou centenas, se não milhares de anos antes do famoso avistamento de Kenneth Arnold em 1947. Magonia foi um dos primeiros livros sobre OVNIs a apresentar a referência em um tratado do bispo francês, Agobard, a naves voadoras de um reino celeste, chamado Magonia, de onde Valley obteve seu título. Foi também um dos primeiros a contar os avistamentos misteriosos de dirigíveis em 1896 e 1897, e a história medieval de um navio voador, lançando âncora sobre as Ilhas Britânicas, conforme contada por Gervas de Tilbury. Avistamentos medievais antigos e modernos diferem apenas nas tecnologias descritas pelas testemunhas. Embora muitos avistamentos de luzes no céu sejam quase idênticos em todas as ilhas, Valley descobriu que a maioria das histórias não apenas envolvia aeronaves semelhantes, mas também envolviam entidades semelhantes, ou ufólogos. Valley notou as semelhanças entre as histórias medievais europeias de fadas, lutins e kobolds, por exemplo, e os seres baixos e alienígenas vistos por abduzidos e outras testemunhas de OVNIs do século XX. Ele também explorou contos de encontros com entidades semelhantes no mito europeu e na demonologia judaico-cristã. Todas essas entidades eram conhecidas por ocasionalmente sequestrar suas testemunhas e deixá-las com sintomas de paralisia, fadiga, desorientação e amnésia. Aqueles que aceitaram os convites desses seres foram frequentemente levados para outros mundos, ou então relataram períodos de tempo perdidos, que não conseguiam explicar conscientemente. Para explicar esses visitantes sobrenaturais, Valley propôs a existência de uma inteligência extradimensional mediada pela tecnologia, que operou ao longo da história humana, disfarçando-se de criaturas de mitos e lendas nas culturas das testemunhas. Essa inteligência, ele sugeriu, se manifestou repetidamente na forma de uma civilização tecnologicamente ou espiritualmente avançada, fora do alcance das tecnologias humanas e fora da compreensão das testemunhas. Sua aparência evoluiu para acompanhar nossa visão de mundo em constante mudança e as tecnologias em constante avanço, mas sempre representa o que está à nossa frente em nossa visão do futuro, ou o que está acima de nós em nossa concepção da hierarquia dos seres. Por exemplo, essa inteligência apareceu sobre a Europa medieval em navios à vela voadores, enquanto as mentes mais brilhantes do continente ainda se perguntavam se havia outra camada de ar mais rarefeito acima da nossa que abrigasse outra civilização. Em 1896, a mesma inteligência apareceu sobre o oeste dos Estados Unidos em máquinas voadoras com asas batendo, enquanto inventores por todo o país tentavam resolver o problema do voo de veículos mais pesados que o ar. A inteligência então apareceu em discos metálicos arredondados no final da década de 1940, quando as superpotências mundiais começaram a fazer experiências com motores a jato e naves em forma de disco, e pouco antes da exploração do espaço sideral pela humanidade renovar o interesse na possibilidade de vida extraterrestre. Para muitos ufólogos hoje, Passaporte para Magonia é considerado um avanço em nossa compreensão dos OVNIs. Mas, pelo menos inicialmente, as opiniões de Valley fizeram dele um pária na comunidade OVNI, que havia formado um amplo consenso sobre a hipótese extraterrestre. Em suas próprias palavras, Valley se tornou um herege entre hereges. Ainda assim, ele continuou a desenvolver a mesma hipótese pelo resto de sua carreira.
Junto com anomalista de mentalidade semelhante, John Keel, Valley criou a primeira grande divisão na comunidade OVNI. Entre aqueles que acreditavam que os visitantes eram alienígenas e aqueles que buscavam explicações alternativas. Pressionamentos fortes de teclas de máquina de escrever. Sinos leves, slide de retorno de máquina de escrever. Os próximos livros de Valley vieram em 1975, The Invisible Khalid, também publicado como Epheus, The Psychic Solution, e uma longa entrevista que ele fez com INEC, que foi publicada como The of Reality. Valley propôs que o fenômeno OVNI agia como uma espécie de sistema de controle para alterar os sistemas de crenças humanas e as estruturas sociais ao longo de longos períodos de tempo. Ao se basearem em arquétipos poderosos de nosso repertório cultural em evolução, eles criam um mito sobre si mesmos, sua origem, meio de viagem e propósito da visita, que, por sua vez, influencia nossa mitologia a cada novo encontro. O conteúdo específico e a lógica desses encontros são autocontraditórios e frequentemente absurdos, mas o que Valley chamou de metalógica, ou seu significado ou propósito simbólico mais profundo, era consistente em desafiar a compreensão da realidade das pessoas e alterar permanentemente suas psiques. Por exemplo, Valley explorou as aparições em Fátima em 1917 como um caso potencial de contato com OVNIs. E chamou a atenção para os muitos comentários de testemunhas do chamado Milagre do Sol, que alegaram que o evento mudou sua percepção do mundo para sempre. Em Messengers of Deception, de 1979, Valley argumentou que o fenômeno OVNI tinha dimensões físicas, psicológicas e sociais. E ele discorreu longamente sobre as duas últimas. Ele sugeriu que havia um maquinário de manipulação em massa por trás do fenômeno OVNI que estava tentando criar uma nova forma de crença, baseada na expectativa de contato com seres alienígenas. Sem conseguir identificar exatamente o que eles eram, Valley sugeriu que seu propósito pode ser alcançar mudanças sociais neste planeta. Os seus métodos são os do engano, manipulação sistemática de testemunhas e contactados, uso secreto de várias seitas e cultos, controle dos canais através dos quais as supostas mensagens espaciais podem causar impacto no público. Valley argumentou que, para entender completamente o fenômeno OVNI, era preciso entender a rede de grupos religiosos, cultos de contato e agências de inteligência governamentais que o interseccionavam. Ele também observou que o fenômeno OVNI perpetua seu próprio encobrimento, ao se cobrir de absurdo para ser rejeitado pela cultura dominante. Como ele disse, o fenômeno nega a si mesmo. Valley também questionou se uma investigação científica seria suficiente para entender o fenômeno OVNI. A ciência, argumentou ele, só estudou o mundo natural e espontâneo da terra, da água, das plantas e dos animais. Nunca cientistas tentaram entender algo que intencionalmente enganou seus pesquisadores e os levou a falsas crenças. Ele sugeriu que os ufólogos talvez precisassem pensar mais como detetives do que como cientistas forenses, e tentar entender a inteligência por trás das maquinações dos perpetradores. Entre 1988 e 1991, Valley publicou 3 livros: Dimensões, Confrontos e Revelações, que juntos são conhecidos como a trilogia Contato Alienígena, por seu foco em encontros com entidades. Em Dimensões, Valley fornece um dos resumos mais abrangentes de suas teorias sobre OVNIs e ufonautas. Em Confrontations, ele documentou vários exemplos de OVNIs causando danos físicos e morte. Por exemplo, ele apresentou ao mundo uma onda de encontros com OVNIs em Parnarama, Brasil, no início dos anos 80, nos quais objetos voadores em forma de caixa, que os moradores locais chamavam de chupas, perseguiam pessoas pela natureza e disparavam raios de fogo que deixavam ferimentos físicos. Pelo menos 5 caçadores de veados morreram após encontros com os chupas, incluindo um homem que ficou louco de medo após ser baleado por um deles. Em Revelations, Valley expôs uma série de fraudes populares sobre OVNIs, incluindo o famoso caso Roswell, e criticou a fixação do público em mitologias sobre a Área 51 e supostos segredos do governo dos Estados Unidos. Em Dimensions e em um artigo de 1990 para o Journal of Scientific Exploration, Valley apresentou 5 argumentos para rejeitar a hipótese extraterrestre, que ainda era dominante na época. Primeiro, ele argumentou que houve muito mais pousos e contatos do que seria necessário para uma pesquisa interplanetária ou operação de vigilância. Segundo estimativas dele e de outros
Deve ter havido 3 milhões de pousos de OVNIs ao redor do mundo nos últimos 20 anos, um número impossivelmente grande. Segundo, OVNIs e ufonautas raramente voavam, ou saíam andando quando eles partiam. Muitas vezes, eles simplesmente desapareciam, piscavam, e desapareciam lentamente. Isso sugere que a nave e seus ocupantes eram mais como projeções do que coisas físicas. Terceiro, os corpos, ações e habilidades dos ufonautas não sugerem uma origem extraterrestre ou evolutiva. Muitas vezes, os alienígenas eram idênticos aos humanos, falavam nossa língua e eram perfeitamente capazes de respirar nosso ar e caminhar em nossa gravidade. Em quarto lugar, Valley observou que a maioria das revelações dos ufólogos, especialmente aquelas relativas às suas origens, eram absurdas e quase totalmente diferentes umas das outras. Os ufonautas alegavam ser de quase todos os lugares do universo e frequentemente davam direções ou ofereciam mapas que não faziam sentido lógico, como o mapa estelar bidimensional mostrado a Betty Hill. Por fim, Valley argumentou que os dados coletados em casos do chamado sequestro alienígena não eram confiáveis e, novamente, envolviam cenários altamente improváveis. Por exemplo, os abduzidos frequentemente descrevem procedimentos médicos altamente invasivos e dolorosos para realizar tarefas que até mesmo médicos na década de 1980 poderiam ter feito com o mínimo de desconforto. Pressões fortes de tecla de máquina de escrever. Sinos leves, deslizamento de retorno da máquina de escrever. Valley viajou para a União Soviética em janeiro de 1990 com Martine Castello, do jornal francês Le Figaro, para estudar as manifestações do fenômeno OVNI naquele país. Ele publicou crônicas de OVNIs da União Soviética em 1992 para compartilhar alguns dos casos que investigou e relatar o que aprendeu com cientistas, autoridades governamentais e agentes de inteligência em Moscou. Em 1991, Valley fez sua contribuição ao debate sobre círculos nas plantações na revista New Age, argumentando que alguns dos círculos, pelo menos, foram feitos por dispositivos aéreos militares que dispararam raios de micro-ondas focados no solo. Na primavera de 2010, Valley também publicou uma série de artigos no boingboing.net com base nessa hipótese. Desde o início dos anos 90, a produção de Valley sobre o tema de OVNIs e fenômenos anômalos diminuiu consideravelmente, embora ele permaneça ativo na área. Valley também é um capitalista de risco ativo, além de um autor prolífico sobre investimentos, tecnologia e ficção científica. Em 2003, um historiador de OVNIs chamado Chris Albeck criou um fórum online chamado Magonia Exchange para compartilhar recursos sobre avistamentos de OVNIs antes de 1947. Por meio de seu trabalho no projeto, ele foi apresentado a Jack Valley e, juntos, publicaram um compêndio de 500 descrições de avistamentos aéreos anômalos desde a antiguidade até o início da Revolução Industrial. O livro permite uma fácil comparação de avistamentos entre diferentes culturas e épocas históricas e demonstra a continuidade metalógica desses eventos ao longo do tempo. Desde então, Valley emprestou sua voz a vários movimentos recentes em direção à divulgação governamental nos Estados Unidos. Ele escreveu o prefácio do primeiro livro da série Secret Machines, Gods, de Tom DeLonge, no qual DeLonge e seu coautor exploraram as religiões do mundo como cultos históricos de contato com OVNIs. Valley também apareceu no popular Joe Rogan Experience Podcast com o cineasta James Fox. Em dezembro de 2020, depois que os dois colaboraram em um documentário chamado The Phenomenon, Valley falou sobre as recentes divulgações de Luiz Elizondo e da Força-Tarefa UAP. Embora ele tenha rejeitado a narrativa de que os OVNIs são ameaças à segurança nacional, ele deu credibilidade à ideia de que certos laboratórios governamentais nos Estados Unidos obtiveram pedaços de OVNIs acidentados, incluindo um de um OVNI sobre Washington depois de Cristo em 1952 e mostraram que eles tinham algumas qualidades notáveis. No entanto, Valley se recusou a entrar em detalhes, supostamente para evitar comprometer a pesquisa em andamento. Quando Rogan lhe perguntou diretamente sobre sua própria explicação para o fenômeno OVNI, Valley disse que havia alguma forma de consciência lá fora que está nos ensinando algo. Rogan, de uma ideia do que você acha que isso é? Valley, existe alguma forma de consciência lá fora que está nos ensinando algo. Em maio de 2021, Jack Valley publicou um livro com a repórter investigativa Paola Leopitz Harris que conta a história de um suposto acidente de OVNI em 1945, ocorrido a 32 quilômetros do local da primeira explosão de bomba atômica, em White Sands, Novo México.
As testemunhas ainda vivas afirmam ter visto não apenas a queda do objeto, mas todo o processo de recuperação do governo dos Estados Unidos. Pressões pesadas de tecla de máquina de escrever. Sinos leves, retorno de máquina de escrever. Valley não apenas forneceu a primeira alternativa real à hipótese extraterrestre, como também ajudou a quebrar o foco exclusivo da ufologia na origem física dos OVNIs, ao mesmo tempo em que chamava a atenção para seus efeitos nas pessoas, na sociedade e na civilização. Essa mudança de perspectiva levou novos ufólogos, como John Mack, Hilary Evans e Micah Rex, assim como outros acadêmicos e pensadores, como Brad Steiger, Jason Reza Georgiani e Graham Hancock, a reconhecer ligações entre OVNIs, consciência e outros fenômenos anômalos, e a explorar estruturas teóricas para entender todos eles juntos. Valley deixou sua marca na cultura popular, servindo de inspiração para Claude Lacombe em Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de Spielberg. Mas seu legado é construído sobre o impacto de longo alcance que ele teve na ufologia e na anomalística de modo mais geral. Valley fez uma série de avanços revolucionários em nossa compreensão dos OVNIs e inspirou uma geração de ufólogos a fazer um novo conjunto de perguntas sobre o fenômeno.